Olá pessoal, tudo bom? Bom, vou falar um pouquinho de visualização de dados. Na verdade, vou falar um pouquinho sobre a criação de gráficos. Para criar gráficos no Excel de forma básica, então esse vídeo é um vídeo introdutório. A primeira parte é inserir dados aqui na planilha. Vamos preparar nossos dados para poder a gente criar nossos gráficos. Bom, o Excel trabalha por linhas e colunas. Eu tenho as colunas representadas pelas letras A, B, C, D, E e assim por diante, e as linhas representadas numericamente, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui uma tabela de calorias. Essa tabela vai armazenar dados, então vou colocar tabela de calorias de alimentos. Na primeira coluna, eu vou colocar os alimentos, e na segunda coluna, eu vou colocar a caloria. Aqui eu vou colocar as informações referentes aos alimentos que eu quero trabalhar. Então, eu vou trabalhar o café com açúcar, o café sem açúcar, água de coco, caldo de cana, cerveja, Coca-Cola, Fanta, alcatra assada e assim por diante. Vamos lá, alcatra assada, picanha, mortadela, mussarela, um ovo frito e o pão francês. Aqui eu vou aumentar um pouquinho minha coluna para ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui como negrito. Vou juntar essas colunas aqui com mesclar e aí vira uma coluna só. Vou deixar em negrito, vou colocar o T aqui maiúsculo. E vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais bonitinho. Calorias. Vamos colocar agora as calorias. O café com açúcar é 33 calorias, o café sem açúcar é 3 calorias, a água de coco é 62 calorias, o caldo de cana, esse daqui são 202 calorias, a cerveja é 147 calorias, a Coca-Cola é 137, a Fanta é 189, a alcatra assada 301, a picanha 287, a mortadela é 41 calorias uma fatia, a mussarela é 47 calorias uma fatia, o ovo frito 108 calorias e por fim nós temos aqui o pão francês que é o pão d'água, 135 calorias. 135 calorias. Para gerar o gráfico é bem simples. Eu vou selecionar as linhas e colunas até alimentos, aqui em cima. Vou em inserir. Aqui nós temos os tipos de gráficos. Nós temos aqui o gráfico de colunas, que é muito bom para o que a gente vai fazer. Nós temos aqui o gráfico de linhas, que não é tão bom para essa ação, mas eu vou mostrar em seguida. O gráfico de barras, um gráfico que trabalha a parte de dispersão, um outro gráfico que é o gráfico de estatística, outro gráfico de hierarquia, um gráfico cascata ou de ações, um gráfico de combinação e, por fim, o gráfico de superfície ou radar. Vamos trabalhar agora o gráfico de colunas. Basta eu clicar, eu vou selecionar o tipo de gráfico de colunas, pode ser coluna, que é o para cima, pode ser barra, que é o deitado, notem que ele é similar. Eu tenho a coluna 3D, que vai ter um efeito especial mais bonitinho. Vou colocar a coluna normal, os outros são iguais. Aqui eu posso trabalhar, notem que o padrão é, aqui são os valores, que é essa parte, a coluna calorias, aqui é a coluna alimentos, aqui o valor. Este gráfico tem um facilitador que permite só de olhar eu já verificar que o café sem açúcar tem a menor caloria e a alcatra assada é o que tem a maior caloria. Notem que para esse conjunto grande de valores, esse gráfico é muito bom. Vamos criar agora uma nova planilha, clico aqui no mais, e eu vou fazer uma planilha que vai nos servir para criar um gráfico de pizza.
O gráfico de pizza, ele é um pouquinho diferente do gráfico de barras. Por quê? Porque ele não serve para trabalhar um grande volume de dados. Apesar dele ser visualmente fácil de entender, ele não é tão bom para trabalhar grandes volumes de dados. Vamos trabalhar como se fosse uma planilha de vendas, que eu tenho as regiões aqui deste lado e os valores das vendas do outro. Então vamos colocar que eu tenho a região norte, aqui seria uma suposição, a região sul, a região leste e a região oeste. E aí vamos chutar alguns valores. Vamos falar que a região norte vendeu 50 mil, a região sul vendeu 30 mil, a região leste vendeu 45 mil e a região oeste vendeu 80 mil. Bom, neste caso aqui, vamos também fazer a mesma coisa, deixar bonitinho, vou mesclar aqui, vou deixar negrita essa parte, só para identificar. Se eu quiser criar um gráfico, seleciono o que vai para o gráfico e venho inserir. Vem aqui no gráfico de pizza, ele tem os tipos de gráfico de pizza, podendo ser a pizza 2D, a pizza 3D que é essa, ou a rosca que é similar também. Vamos na pizza 2D. Aqui eu posso indicar nessa parte de cima que eu quero as informações acima, ao lado. Eu posso pedir para ficar junto as informações da região. Vamos selecionar este daqui. Aliás, este daqui que vai ter informação do percentual, ou seja, 39% para o oeste, 24% para o norte, 15% das vendas para o sul e 22% para o leste. Nota que ele já trabalha o percentual do todo, facilitando também a análise de decisão. Porém, se eu tivesse muitos dados, ficaria difícil de eu visualizar neste gráfico aqui. E por fim, o último gráfico que eu vou mostrar neste vídeo é o gráfico que nós trabalhamos com linhas. O gráfico de linhas é um gráfico bom quando eu quero acompanhar um período. Tá? Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tivesse aqui produtos e os meses de vendas. Então seria janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos falar que eu vendo, que minha empresa vende café, leite e suco. E aí eu vou colocar alguns valores aqui. Eu vendi 50 mil de café, depois eu vendi 55 mil de café, depois vendi 54 mil de café, depois vendi 58 mil de café, vendi 59 mil de café e por fim vendi 62 mil de café. Vamos colocar aqui no leite, eu vendi 45 mil, depois caiu para 44 mil, depois caiu para 43 mil, voltou a 43.500, foi para 40 mil e por fim voltou a 44 mil. E vamos falar que o suco tinha 60 mil, por algum motivo caiu para 30 mil, aí conseguiu melhorar para 35 mil, depois foi para 45 mil, voltou a cair para 40 mil e por fim fechou em 43 mil. Bom, notem que aqui eu tenho muitos valores, tá? Vamos colocar acompanhamento de vendas. Nota que eu tenho muitos valores aqui, tá? E aqui eu estou trabalhando com uma margem muito pequena, mas mesmo assim tem um conjunto grande de valores, o que ficaria difícil, então, de eu acompanhar e ter um gráfico muito grande. Então, como que eu faço? Venho aqui em inserir, venho no gráfico de linhas. O gráfico de linhas, eu tenho vários modelos, tá? Vou selecionar o primeiro e o gráfico de linhas vai permitir que eu acompanhe as vendas. Né? Tenho vários modelos aqui, como vocês podem ver. Vou deixar o primeiro.
E aqui eu tenho acompanhamento, ou seja, café, ele deu uma subida, ou seja, está indo muito bem. Suco estava muito bem, caiu muito, foi se estabilizando, deu uma pequena caída e subiu de novo. O leite deu uma caída e no final voltou a estabilizar. Notem que os gráficos visam facilitar aí o trabalho de vocês. Fico por aqui, até a próxima e tendo dúvida, basta perguntar. Até mais, pessoal.